Oi pessoal, para quem me conhece aqui, eu sou a Nutri Sabrina Calarese e hoje eu estou muito feliz com a minha convidada da live. É uma pessoa especial que já fez parte da minha vida e aceitou esse convite. E hoje é uma referência nacional em psicopedagogia e eu vou convidar aqui para entrar na live a Isa. Te enviei solicitação, chegou aí? A sua não chegou aqui. Olá! Olá! Agora sim, conseguimos. Tudo bem? Conseguimos, tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa esse nosso reencontro. Pois é, quantos anos, né? Quantos anos, Sabrina? Lembro de você tão menininha. Eu lembro de você bailarina. Ainda sou, mas agora meio aposentada, mas ainda sou. Nossa, até o meu esposo falou assim, mas de onde você conhece ela? Eu falei, olha, dos Olha. nossos pais. E foi muito importante sua amizade para mim, porque eu lembro que eu era mais nova, eu era pequenininha, né? E você cuidava de mim, Sim, sim. Você tinha sabe paciência. que Quando eu, quando eu conto quando que começou a minha relação com as crianças, eu falo desse período quando eu cuidava das crianças, das reuniões de família que aconteciam, né? Com os Sim, meus pais faziam e tal. Então você faz parte, de alguma maneira, disso tudo que virou a minha vida hoje. eu lembro que você me levava para suas aulas de balé até, que foi Gente, uma fase. isso eu não lembro, Sabrina. Você foi para aula de balé comigo? Uhum. É que foi uma fase muito difícil, assim, para minha família, né? Minha avó faleceu, minha mãe passando aquele período. E você cuidava de mim, assim, me levava para sua aula de balé. Eu passava a tarde na sua casa, às vezes dormia lá, me ajudava a fazer tarefa. Então, para Eu você ver como que marca, né? Que coisa louca, né? Eu lembro bastante de você, do João Ricardo, né? Que a gente tinha esse contato próximo nos encontros de família mesmo, de igreja e tal. E eu Sim, lembro, assim, muito nitidamente de vocês e tal, mas eu não lembrava mais dessa conexão tão próxima nesse período. Olha que legal, que interessante. pois E é. é como que a gente marca sem saber que está marcando a vida das pessoas, né? Isso já é uma coisa tão rica como o primeiro aprendizado do nosso bate-papo, né? Exatamente. É, como que a gente pensa que você é muito melhor que eu para falar disso, mas como pequenos gestos na criança marca para a vida toda, né? Eu até gosto de Olha, do balé por jeito que você inspiração está falando sua. aí, do jeito que você está falando aí, eu não sou tão melhor que você assim, não. Você é a criança que foi marcada por mim e que eu não tinha me dado conta. Veja você. Veja, Exatamente. ainda bem que foi uma marca boa. Sim. É, eu acho que se fosse uma marca ruim, eu não ia querer fazer essa live. Muito bom. Muito bom. Muito Ai, bom. mas eu fiquei muito feliz de. E olha que engraçado, né? Uma amiga minha, Nutri, que virou mãe, a gente estava conversando, ela é do Rio de Janeiro, e ela falou assim: Nossa, eu estava pesquisando coisas para implementar na vida do meu filho, e eu achei uma menina que é psicopedagoga, que estudou com meu marido em Maringá. Ela é muito boa, Sabrina, você tem que ver. Eu falei: Quem que é? Isa. Eu falei: Isa? Isa o quê? Minatel. Eu falei: A Isa Minatel? Falei: Peraí, eu conheço. Aí foi onde eu entrei em contato com você e o mais legal foi você lembrar, ser super receptiva e ter aceitado o nosso convite de fazer essa live também, né? Que Que bacana. E quem é, depois amiga? Agora eu fiquei curiosa. Com quem que eu estudei? é a você estudou com a Luísio, Ah, eu lembro. Ela fez contato comigo. a Aloísio Mariana Garuti. Tugovich. Nunca vou esquecer o nome Ele dele. mesmo, Eu ele lembro, mesmo. inteligentíssimo, aliás, o Aloísio. Muito, nossa, Ele ele super é se um cérebro. destacava, assim, nas aulas, nas coisas, ele tirava notas ótimas. Era uma pessoa muito legal. É. Eu gostava dele. Que legal, que Ah, ela legal. tá aqui na live, ó. Ah, é? Que É, a legal. Mari. Ah, é a Mariana, né? Mariana Garuti.
Falei com ela mesmo. Ela comentou alguma coisa assim, que você estudou com meu marido e tal, não sei o que. Eu, quem? Peraí. Eu tenho memória boa, eu gosto de gente, né? Então eu tenho. Claro que às vezes não tem como, né? Às vezes foi uma passada muito rápida, enfim. E agora a vida também tá com muitas pessoas na vida hoje em dia. Então, realmente, às vezes Sim. acaba passando batido, mas eu gosto muito de procurar lembrar, de decorar nomes, de saber quem são as pessoas. Se eu estiver num evento, por exemplo, autografando livros, se eu escrever o nome da pessoa, depois eu sei, eu lembro quem foi, quem era. Eu presto atenção, né? Eu me esforço. Eu gosto, acho importante. Bom, e a gente entrou aqui no assunto e a gente nem se apresentou, né? Bom, vou apresentar aqui para a galera. Eu sou Sabrina Calarese, nutricionista esportiva funcional, apaixonada em qualidade de vida, né? Eu falo que eu prego muito equilíbrio, então eu fujo dos rótulos. E eu te convidei para participar dessa live, Isa. Eu queria que você falasse um pouquinho de você para nós, né? Para o pessoal te conhecer, apesar que muitos já são seus fãs aqui. Vamos lá, então. Eu sou a Isa Minatel. É muito legal a gente já começar assim falando da infância, né? Porque na verdade a gente é muito mais do que o que a gente hoje se apresenta e se coloca, né? A gente Exato. é tanta coisa antes, né, disso. Mas Sim. assim, para fins acadêmicos profissionais, eu sou pedagoga e psicopedagoga. E olha que engraçado. Eu fui fazer a pedagogia, a psicopedagogia, para validar as coisas que eu já disseminava. A verdade verdadeira é que as coisas que hoje dissemino e compartilho, muito pouco eu aprendi na pedagogia e na psicopedagogia. Olha que loucura, Olha né? só. Mas eu senti a necessidade de ter esses títulos para ter a validação disso tudo que eu compartilho, que eu dissemino, né? Então eu fui depois me tornar pedagoga e psicopedagoga, né? Mas hoje é isso que eu sou. E tenho então o trabalho de disseminar conteúdos. Então tenho livros publicados, tenho o canal no YouTube, Isa Minatel, e aqui no Insta, né, @isa.minatel, onde a gente faz essa disseminação de conteúdos. Também temos cursos online, palestras, enfim. A ideia é disseminar informações que mudam a vida, que é isso que eu realmente acho que é o meu filtro. Muda a vida? Muda. Então deixa eu ver mais de perto, deixa eu me aprofundar um pouco mais, deixa eu experimentar na minha vida, aí se validou, aí eu começo a disseminar. E eu assisto seu conteúdo muito no YouTube e eu estava assistindo um que é interessante, que é uma linguagem que não é só do adulto para criança. Às vezes se enquadra que nem eu não sou mãe, né? Mas se enquadra para mim, fala comigo, para o meu dia a dia, para uma atitude que eu posso melhorar com o meu esposo. Então Você é muito entendeu tudo, interessante. Sabrina. Você entendeu tudo, tá? As pessoas às vezes me perguntam assim, mas até que idade é o seu conteúdo? Eu falo, deixa eu te ajudar a entender, deixa eu ver se eu consigo fazê-la entender que não é para nenhuma faixa etária. O que eu falo é de comunicação e relações humanas. Então, assim, é fato que eu fico buscando os exemplos, as vivências e tal, dessa relação adulto-criança, porque eu acho que essa relação está abandonada, de uma maneira geral, pela nossa Sim. sociedade. Agora não, tá tendo um movimento aí, né, de educação parental, que é uma coisa meio nova da última década aí, que nós estamos olhando para isso e resgatando isso. Mas até ali estava meio abandonado. Então hoje eu dissemino para as pessoas aquilo que eu gostaria de ter tido acesso antes de ter filho ou no começo da minha vida com filho, né? Mas na verdade é muita coisa adaptada. Por exemplo, temperamentos eu já usava antes com empresas. Por exemplo, programação neurolinguística eu já usava antes. Então, muitas coisas que hoje eu compartilho nesse contexto, eu já usava antes. O que significa, o que valida o que você está dizendo. Vale para todo mundo, vale para qualquer relação humana, vale para qualquer comunicação, né? Não é uma coisa só para a relação adulto-criança. Eu vi que eu estava assistindo o seu vídeo do TEDx esses dias, e eu vi que você teve uma virada, né? Você trabalhava numa comunicação, aí teve o Petros. Aí você falou assim, não, depois da licença eu volto ao normal, né? Que é o que todas nós planejamos. E foi onde você mudou completamente, não, mas você mudou a sua linha de trabalho. Como que foi isso, assim? Então, Sabrina, é muito legal a tua fala, né? Eu volto ao normal, né? Na verdade, eu É, descobri
que a gente não tá normal. Eu descobri que o modelo de vida que a gente está vivendo está nos afastando da normalidade. E a gente está achando que isso é normal. Não é. Viver no ritmo acelerado que a gente está vivendo não é normal. Sacrificar a saúde em prol de ganhar dinheiro, carreira, status, poder, não é normal. Esquecer de voltar para dentro, de olhar para casa, de cuidar de si, de pensar no que os nossos pensamentos fazem com a gente, não é normal. Achar que não tem lugar para o filho na vida, na empresa, no trabalho, na sociedade, não é normal. Essas coisas não são normais. E quando a gente fala, depois que eu tiver filho eu vou voltar ao normal, é exatamente o contrário. O filho vem e resgata o que deveria ser normal. Normal. A gente ter tempo pra gente, a gente ter tempo pra eles. Primeiro pra eles, depois a gente pensa na gente, porque naquela primeira fase ali não tem nem pra gente. A gente ter tempo pra viver as relações, pra se conectar com a nossa essência, pra buscar o autoconhecimento, pra buscar o conhecimento sobre a criança e sobre as relações, sobre a saúde, porque quando você convive com uma criança, é isso que ela te traz. Ela te traz a busca pela saúde, a busca pelas relações, a busca pela consciência desse processo todo, o resgate da nossa infância, quem a gente foi quando era criança, quais foram os gaps que ficaram na nossa história e que se a gente não passar bem a limpo agora, a gente está fazendo uma roda viva de problemas que a gente vai perpetuando, né? Então, a verdade verdadeira, aquele clichêzão, né? A criança virou a gente do avesso e eu descobri que o avesso era o lado certo. É isso. É isso. A criança vem e a gente fala, daqui a pouco a vida volta ao normal. Esse aqui é o normal. Não necessariamente o normal de não conseguir fazer nada, porque a criança, bebezinho tá ali e tal. E essa fase passa mesmo, né? A fase do bebezinho que demanda 100% da mãe, que a gente não consegue fazer nada, ela dura 2, 3 anos. Depois ela passa, realmente. Mas a conexão que a criança nos traz, se a gente parar para ser sensível, é isso que é normal. É que a gente meio que sai fora, né, da rotina. Eu falo que as pessoas, elas não têm mais 24 horas, parece que encolheu para 12 horas e elas deixam as coisas importantes de lado, tanto a família quanto a alimentação. Ah, depois eu tomo café, depois eu como, depois eu passo. Não é assim, é igual você falou, voltar e olhar para dentro, né? Como que você vai dar conta de tudo que tem para fazer se aqui dentro não tá bem? Muito louco isso. Você sabe que você, como Nutri, eu não devia falar isso, mas eu vou contar. Compartilhe. A parte de toda essa busca por, de alguma maneira, evoluir, buscar ser uma pessoa melhor, buscar ter uma consciência maior em várias áreas da vida, né? Essa minha busca toda, que já tem bastante tempo, e começou antes de ser mãe, né? Mas a parte da alimentação, para mim, foi uma das últimas que eu comecei a cuidar, sabe? E é meio diferente da maioria das pessoas, porque a alimentação até já é uma coisa consensual, as pessoas já entenderam que isso é importante, muitas delas ainda não fazem, ainda não olham, ainda não cuidam, mas já sabem, né? Sim. Diferente de outras partes que a gente nem sabe que não sabe, tá na inconsciência ainda, né? Mas eu comecei por essas outras partes que a gente nem sabia que não sabia. Por exemplo, a gestão das nossas relações, das nossas comunicações, a forma como a gente consegue do outro aquilo que a gente precisa, a questão emocional, o tanto que a gente delega para o outro de nos atender, de nos satisfazer. Toda essa parte toda. E a alimentação foi ficando, entendeu? Ali de escanteio. Depois veio a relação com a minha criança, e aí eu também fui fundo nisso, e tenho ido, porque é um caminho sem volta e sem fim, né? E a alimentação foi ficando. Muito pelo contrário, a alimentação era o que eu tinha de válvula de escape. Eu falava, Jesus, se eu mexer nisso aqui agora, não dou conta não. Se eu não puder nem comer, já não faço nada, já não consigo já não consigo dar conta de nada. E aí foi ficando. Então, assim... Hoje eu tenho olhado para isso com cuidado, hoje eu tenho tido acompanhamento de nutricionista. E aí depois também, a hora que eu vim olhar para isso, aí foi radical, né? Aí eu me tornei uma pessoa que não come mais carne, que não consome mais álcool, né? E aí foi uma mudança bastante significativa, vai fazer 1 ano, então é bem recente. Mas foi a última, das últimas coisas, assim, da minha vida, né? Até aqui mesmo, porque tem tanta coisa para olhar ainda para frente que... A gente está sempre evoluindo. E, né,
que eu fui olhar, que eu fui realmente colocar a atenção. Olha que coisa louca. É, a gente está sempre evoluindo, né? E na nutrição também. E, mas é engraçado, Isa, porque muita gente você fala assim, ah, a alimentação já é uma coisa comum nas pessoas, só que às vezes elas entram de uma forma tão bruta nesse negócio da alimentação que se torna maléfico, se torna Uhum. prejudicial para a saúde mental. E Uhum. até eu tenho pregado muito as pessoas aprenderem a ter um equilíbrio alimentar e não colocar um estereotipo. Eu preciso me alimentar para ficar com corpo X. Não, você precisa se alimentar bem porque o seu corpo precisa ser nutrido. E quando você nutre ele, nutre a alma. Então é diferente. A estética existe? Existe, mas ela é uma consequência do que você está fazendo por dentro, né? Assim como cuidar de entender nosso psicológico, porque é fundamental, né? Não tem como você não entender suas emoções, digerir, porque elas também vão estar ligadas com a alimentação. Então é uma coisinha levando a outra, né? E é tão louco porque às vezes a gente tá consciente que existe a necessidade de se alimentar bem no corpo físico e tá enchendo a alma de porcaria, né? Enchendo Exato. as relações de porcaria, enchendo a mente de porcaria e às vezes até para cuidar do corpo físico a gente está se enchendo de porcaria, que é o que você está dizendo, né? É caindo no lado maléfico de cuidar da saúde e da nutrição e do corpo. É, Que é uma fica. pena, que é uma pena, né? Porque, na verdade, enquanto a gente não entender que esse corpo físico aqui é instrumento, né, para a expressão da nossa alma, do nosso espírito, da nossa conexão maior, da nossa missão maior, e a gente tratá-lo como fim em si mesmo, né? Ele é o que eu tenho e só, e ponto, e acaba aqui, né? A gente acaba realmente caindo num extremo contrário, que o tiro sai pela culatra. A gente tá com o corpo bonito, tá em forma, tá em dia, tá saudável, mas não está cumprindo a missão que veio cumprir nessa terra, né? Porque Exato, está conectado só com a parte realmente que se vê, que é o corpo físico, né? E exato. abandonou o resto, né? É muito louco. E, e aproveitando, né, essa parte, assim, como que a gente pode expressar, né, entrando assim na parte de linguagem mesmo, assim, como que a gente pode expressar melhor a nossa linguagem adulto-criança, né, ter esse equilíbrio? Porque eu vejo muito isso hoje em dia, que às vezes a mãe, ela não tem esse cuidado com ela, mas ela quer impor no filho. Tanto que eu não atendo mais crianças, já fazem alguns anos, porque no começo da profissão eu tive alguns atendimentos traumáticos. Eu falei, não é para mim, né? Não, não vou atender mais crianças, vou ficar só com a parte adulta. Porque eu Sim. via muito assim, eu preparo brócolis para ela. Tá, mas você é o maior exemplo dela, né? Então, como que a gente Aqui, pode aí você trazer? descobriu, né, que para ajudar as crianças, você precisava impactar os adultos do entorno dela, né? Exata, E que se exatamente. você não conseguisse. O que a gente descobre depois que tem filho é que não adianta querer pelo outro. Uhum, Então, é muito interessante isso, sabe? Eu estava numa conversa com meu pai esses dias, né? E aí meu pai falava alguma coisa que ele achava que deveria ser para a vida do meu irmão e tal, que você conhece todo mundo que eu tô falando, né? E aí eu falei, pai, sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer? Se você quer de alguma maneira contribuir com meu irmão de alguma forma? Cuidar de você. Vai fazer uma constelação familiar, vai ver onde que você tem ainda os nós internos, uns gaps aí, porque certamente vai liberar para a vida dele, porque ele já é adulto, vacinado, as decisões dele são dele e acabou. A gente não tem mais muito o que fazer. Embora, claro, a gente possa contribuir com boas conversas, com boas dicas, enfim, né? Mas sim. não dá mais para querer pelo outro. Mas isso já não dava desde cedo, é que a gente não se dá conta disso ainda, porque quando a gente paga as contas da criança, a gente ainda tem algum controle. A gente ameaça, a gente tira benefício, a gente vai naquele jogo sujo, porque isso é jogo sujo, É, e a gente consegue obrigar a criança a algumas coisas, né? Mas na verdade, se a gente quiser uma relação genuína, a gente descobre que não dá para querer pelo outro, né? E aí, tentando responder a tua pergunta, que já ela meio contém a resposta na própria pergunta, né? É a gente
se moldar primeiro para depois querer, né, que a criança faça alguma coisa. Então, lembra aquela história, né, do sábio, que a mãe foi, levou o menino lá, né, e ele comia muito doce, barará, e a mãe queria resolver esse problema, e levou, viajou e foi lá chegar no sábio, para o sábio falar, olha, volte daqui 2 semanas. E quando voltou dali 2 semanas, o sábio virou para a criança e falou, por favor, pare de comer açúcar. Ela, não acredito que você mandou eu voltar aqui essa viagem longa 2 semanas depois para ouvir isso, porque você não falou há 2 semanas, né? Quando eu vim a primeira vez, porque há 2 semanas eu ainda comia açúcar. Então, como que eu ia falar pro seu menino não comer açúcar? É o maior exemplo. Ok? Eu não tenho moral de falar pro outro aquilo que eu não busco viver. Não tô nem falando que eu vivo, hein? Tô dando essa colher de chá. Pelo menos eu busco viver. Se eu busco viver, eu já tô começando a ter moral para falar pros outros. Mas se eu nem busco viver, bicho, aí não tem jeito. Aí você já começou com o negócio invertido. Não vai, não tem como, não tem como. Então, assim, eu acho que o fundamento, e não é só da mãe para a criança, não. Como você bem disse, tudo que eu falo valida para todo mundo. Exato. Eu não vou ser uma comunicadora eficaz em influenciar pessoas se eu não buscar viver aquilo que eu digo. Se as pessoas não olharem para mim, se as pessoas, quando se aproximarem de mim, não conseguirem perceber que tem conexão aquilo que eu dissemino lá e aquilo que eu busco viver aqui, sabe? Eu perco moral se eu não tiver, não tem jeito, né? É construído com base em quê? A comunicação é construção, né? E ela se fundamenta na vida. Então, que vida que eu levo para fundamentar aquilo que eu comunico? Se eu vou tentar comunicar para minha criança uma coisa que não tem fundamento na vida que eu levo, lamentavelmente, as chances disso dar certo são muito pequenas. É verdade. É igual aquela história, né? O pai é chamado na escola porque o filho é briguento, mas o pai é briguento em casa, né? O exemplo tá vindo de algum lugar. Um casal que o marido fala que não gosta do jeito da mulher colocar a toalha em cima da cama, mas quem começou colocando foi ele. Então é um exemplo, né? Essas são simplificações, né? Mas Pequenos que servem exemplos. como exemplo dessas questões, assim, né? Porque às vezes a coisa não é tão simplesinha Simples, e é tão mais. redondinha assim. Vou te dar um exemplo de como que às vezes não é tão simples assim. Às vezes a mãe come brócolis e o menino não come. E se recusa a comer. E não quer comer. E não vai comer. Então não é só isso. Esse é o começo. Né? Mas aí a gente tem as questões de temperamento, por exemplo. Né? Aí a gente tem outras questões que são também relevantes e que vão compondo esse universo todo da relação adulto-criança. Eu posso ter também uma pessoa que dá super exemplo, que come, que é ótimo e tal, mas que na hora de mandar comer, ela exige, não pede. E eu tenho uma criança de temperamento forte que simplesmente fala assim, você tá me obrigando? Então não vou fazer. Nem se for chocolate. Personalidade. Tem outras questões nesse meio, né? Sim. É um todo cheio de, né, variáveis, né? E eu tenho a criança que come brócolis na escola e não come em casa. É verdade, né? Tem muitas crianças que comem tudo muito bonitinho na escola. Eu já fiz trabalhos escolares. E a mãe fala assim, na escola ela come tudo, chega em casa, não come nada. Uhum. Eu tenho criança que toma remédio na escola, não toma em casa. Eu tenho criança que a mãe vai para uma reunião de escola, ela fala, você não pode estar falando do meu filho. Sabe por quê? Porque criança, todo mundo, de novo, vale para todo mundo. Mas criança responde ao ambiente e criança é mais sensível ainda ao ambiente, né? Eu falo que criança é líquida, ela toma a forma do recipiente que você coloca. Se põe na caneca, ela toma a forma da caneca. Se põe na bacia, ela se esparrama, né? Então, se você tem uma criança que funciona de um jeito na escola e de outro em casa, o problema é manejo. Ou seja, ela tem para oferecer. Só falta a gente ter o manejo adequado para conseguir extrair aquilo dela.
né? Então a gente precisa ir lá e aprender como é que a escola faz, como é que a professora faz, como é que, com grande humildade, porque a gente pode ensinar também, porque pode ter o contrário, a criança que funciona em casa e não funciona na escola. E aí a gente também ir trocando com essa professora, com essa educadora, as coisas que funcionam, para a gente conseguindo extrair em todos os ambientes o melhor da criança, né? E assim, Isa, na comunicação geral, né? Mas a gente está falando um pouquinho das crianças. Uma dica de qual o maior erro que você vê nessa comunicação, assim? Porque tem às vezes, algo que a gente faz sem querer, em geral. Mas qual que você acha, assim? Que a Para gente mim, o maior erro é achar que sabe. que sabe tudo. Eu acho que o maior erro nosso é achar que a gente já sabe como lidar com as crianças, que a gente sabe como é que faz, que a gente já foi criança, que não pode ser tão difícil assim, que todo mundo criou até hoje sem estudar, porque que precisa estudar, né? Então eu acho que o maior erro nosso é achar que sabe. Porque sabe por que ele é o maior erro, Sabrina? Porque quando eu acho que eu sei e realmente dá certo o jeito que eu acho que é bom, às vezes ele tem problemas ocultos que eu não estou percebendo e estou repetindo. Então eu acho que a criança tem que obedecer. Aí eu mando, ela obedece. Eu acho que está tudo bem e pode não estar. Eu posso ter uma criança que é obediente, que é tranquilona, que vai embora, que dá certo, que funciona e que quando chega lá na vida adulta tem dificuldade para ter iniciativa, tem dificuldade para produzir o próprio sustento, tem dificuldade para se posicionar e tomar decisões. Então achar que sabe dá um problemão às vezes. Agora, quando eu acho que sei e a minha criança logo de cara já mostra que eu não sei nada, isso é mais tranquilo. Embora seja o desespero dos pais e são esses que buscam ajuda, né? Mas eu fico mais tranquila. Quando o pai já percebe logo que ele não sabe, porque a criança já não está funcionando do jeito dele, eu falo, ufa, esse tem salvação, que está procurando ajuda, né? Está procurando informação, está procurando saber. Então, agora, aquele que acha que sabe e que a criança está dando certo, esse me preocupa, viu? Esse me preocupa. Olha que sério, né? Isso, muito sério. Eu falo assim que maternidade eu não sei o que é, mas quando eu virei tia, eu comecei a olhar as crianças com uma outra preocupação. Porque, primeiro, quando a Valentina nasceu, filha do meu irmão mais novo, e eu sou muito grudenta com ele. E ela veio muito parecida comigo, assim. Que delícia. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. E agora? Ela é meio... Eu sou meio tia, meio mãe? O que eu sou? Aí a minha psicóloga falou assim, você é tia e não se meta. Eu falei, beleza. E eu sofri, porque eu queria me meter. Queria adotar, né? E meu irmão falava assim, não, né? Tipo, só que aí a gente aprende, né, a olhar de uma outra maneira. E é muito mais gostoso ser tia, é mais fácil, assim, querendo ou não, só que participa. E eu vi como eu me tornei exemplo em pequenas coisinhas para ela e como isso era importante. Aí eu falava, nossa, muda tudo, tudo. Tipo, o jeito de conversar com o meu esposo quando ela tá em casa. Tipo assim, às vezes ele faz alguma coisa que eu falaria assim, não acredito que você fez isso, né? Tipo, eu não vou falar assim, perto dela. Tipo, vou falar assim, amor, olha, a gente poderia fazer isso aqui diferente. Por quê? Aí você descobre que esse jeito que ela te obriga a falar é o melhor a ser usado. É o melhor. Voltar. Exato. Aí a gente vai aprendendo com a criança, né? Fazer outras coisas. Eles nos fazem seres humanos melhores quando a gente está aberto para isso. Exato. Eu falo assim, e ela vai fazer 6 anos, né? Eu falo assim, e ela tem 6 anos, eu sou uma adulta de 32, eu aprendo muito com ela. E é incrível essa troca, né? Porque é um amor também. Eles são muito conectados com os nossos professores internos, né? Todo mundo tem um professor interno, só que a gente foi programado para calar esse professor interno, né? E a ouvir só quem está do lado de fora. Então a gente tem que obedecer a mãe, obedecer o professor, obedecer enfim, qualquer instituição que a gente siga, né? O chefe, a igreja, se for o caso. E a gente daí não dá ouvidos para o nosso professor interno. E as crianças, elas têm muito mais conexão com esse professor interno, né? Por isso elas são realmente nossos professores, assim, sabe? E se a gente parar para ouvir, parar para ver, parar para observar, a gente aprende o tempo inteiro com eles. Eles são incríveis.
A É, gente perdeu um pouco disso, mas se a gente ainda consegue aprender com eles, é que também há salvação. eu tenho um vídeo seu aqui do Insta que eu assisti um tempo atrás, que é do Petros, que ele fez um trabalho na escola com as amiguinhas, na colagem, e não ficou do jeito que ele queria. E você conversou com ele. Eu falei, gente, olha isso. Que interessante, né? Você conversou com ele de uma maneira que ele enxergasse uma outra posição ali. Mas você já pensou se você só desse uma bronca nele? Porque ele não aceitou a ideia das amigas ali? Só ia piorar, né? Ele já É, tinha se mostrado um cara sem flexibilidade, né? Que não estava conseguindo abrir mão da própria opinião em algum momento, que isso poderia ser interessante. Jogou o recurso fora, porque a foto foi parar no lixo, né? Então ele estava perdendo ali o recurso, em vez de arrumar um jeito de dar certo, né? E aí, se eu chego e dou uma bronca nele, ele já estava com raiva, ele ia ficar com mais raiva. Então, eu não ia ajudar em nada na inteligência emocional, na autorregulação, no autocontrole, na casa emocional, que ele já estava na raiva. Então, se eu venho e provoco mais raiva, eu estou reforçando raiva, sabe assim? uhum, Que tipo de educação é essa que quando você vem, né, a coisa ainda piora? Sabe? Eu quero ser aquela mãe que quando chega a coisa melhora, não que quando chega a coisa piora, né? E aí a gente conseguiu ir por um outro caminho, despertar outras emoções, em outras emoções, então conseguir analisar as situações, né? E aí chegar a conclusões. Para isso a gente deu uma volta enorme. E esse é um aprendizado muito interessante na comunicação com a criança também, Sabrina. Às vezes a gente não tem paciência, a gente acha que precisa dizer tudo diretamente, sem preparar terreno, preto no branco, não só com a criança, repito, mas com a criança isso é muito verdade. Quando a gente conta histórias, né? Jesus, o mestre das parábolas, não era com crianças, né? Era com adultos. Então, era com quando a adulto. gente conta histórias, a gente dá uma volta para fazer a pessoa concluir aquilo que a gente quer dizer. E aí, quando eu tenho um aprendizado que vem de dentro para fora, ele tem muito mais potência, mas muito mais potência, né? Eu posso dizer para você, olha, quando você tiver filho, você vai viver isso, 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 isso. Mas a hora que você tiver, é outra história. Não se compara. Talvez você nem se lembre do que eu falei, sabe? Mas a experiência que você viveu e o aprendizado que você aprendeu com a tua experiência, jamais alguém tira isso de você. Isso marca para sempre. Então, quando a gente consegue fazer a criança chegar nas conclusões que a gente já entendeu, que a gente já chegou, que a gente já está vendo, é outra categoria de aprendizado para ela, sabe? Então eu acho que esse é um dos grandes ganhos que a gente tem quando se tem filho, assim, de fazer, como é que eu vou fazer o outro concluir isso que eu já aprendi? Eu aprendi com a experiência, aprendi com a vida, aprendi. Como é que eu vou fazer ele chegar nisso? E às vezes não é falando só, sabe? Falando diretamente, contando, que é na verdade o que a gente mais faz. É, a gente gosta de falar, né? E às vezes Eu o adoro. é. Eu não vou falar nada porque eu também. Mas às vezes a parar para ouvir também, né? Eu falo que a Valentina me fez enxergar um outro mundo. E o meu irmão, sendo mais novo, até ele fez um comentário aqui. Ele me ensinou a prestar atenção, porque o método dele conversar com ela é muito legal de se observar, assim. Até teve uma ocasião, eu falei assim: vamos ver o que ela vai me ensinar. Eu estava brava com meu esposo, e eu falei assim: não quero ficar brava. Aí eu fui visitar ela, aí ela falou: tia, cadê o tio? Eu falei: ele não veio. Ela: tá tudo bem? Eu falei assim: tá. Mas o tio fez arte e a tia tá brava. O que ele fez? Ele não fez, não lavou a louça hoje. Claro que não foi isso, né? Foi uma outra coisa. Ela, colocou a mãozinha no nariz assim. Eu falei: o que você faria com o tio? Ela: tia, tem que conversar com ele. Porque precisa dividir as responsabilidades. Eu falei: eu não aguento isso. Mas não fica brava, porque você vai ter que desficar depois. Desficar depois, adoro. Aí eu falei: não. Eu falei: olha só, né? Aí você acaba, tipo, pensando por esse lado. Se você ficar bravo, você vai ter que pegar depois parar de ficar bravo, porque você convive com a pessoa.
Então, às E vezes essa é... coisa muito legal, assim, é bacana você trazer o exemplo, assim, porque a gente passa o tempo inteiro, né? A gente responsabilizar o outro por alguma coisa que eu estou sentindo, né? E isso é muito comum, a gente faz o tempo inteiro, né? O outro me deixou irritada, o outro me deixou brava, o outro não deixa nada, gente. O outro faz, deixa de fazer o que ele quiser. Como eu vou ficar, é responsabilidade minha. O que eu vou fazer com isso depois é responsabilidade minha. Como eu vou fazer para talvez isso não acontecer de novo é responsabilidade minha. Se eu vou aceitar que isso continue acontecendo é responsabilidade minha. Se eu vou seguir com esse marido é responsabilidade minha. Tudo é minha. Né? E é claro, você vai levando os problemas a potências maiores, né? Agora nós estamos falando da louça, mas às vezes tem gente que está vivendo esse drama com muita traições, outra coisa. está vivendo esse drama com coisas graves. E aí eu preciso realmente me responsabilizar pelo que eu vou deixar continuar acontecendo na minha vida, por como eu vou ficar com essas coisas que acontecem na minha vida, o que eu vou fazer para isso não acontecer mais na minha vida, se assim eu desejo, né? Então sou eu, sabe? Sou eu, é sair desse lugar de vítima das circunstâncias, das pessoas, das escolhas, né? E assumir a responsabilidade de quem toma conta desse lugar aqui de vida, né? Essa pessoa Exato. aqui tem que dar conta de si, né? E das próprias emoções e dos próprios desejos, né? E é muito interessante isso. Isso está junto também com as expectativas, né? A gente cria expectativas, né? A gente responsabiliza o outro por emoções nossas e a gente cria expectativas e às vezes não conta para o outro. Eu tive recentemente um contato de uma amiga muito querida que eu adoro, que eu amo de paixão, e que ela me mandou uma mensagem do tipo: nossa, fiquei esperando uma ligação tua que nunca chegou desde que eu voltei da viagem tal. Aí eu respondi pra ela, olha, eu sei que a sua vida é corrida e tal, que você não tem muito tempo e tal. Eu falei, minha vida é bem corrida mesmo, eu não tenho tempo pra nada mesmo. Mas se eu imaginasse que você estava esperando uma ligação minha, se de alguma forma você tivesse me feito saber que você estava esperando uma ligação minha, na minha vida corrida e agitada eu tinha tirado um tempo pra te ligar. Mas sabe, uma expectativa que eu não conhecia, como é que eu podia atender? Podia até atender, um acaso. Podia atender por acaso, por sorte, né? Mas às vezes a gente cria expectativas e não conta, sabe? Desde que eu aprendi isso, minha vida é muito mais fácil, sabe? Uma vez a gente ia fazer 10 anos de casado, né? Esse ano nós vamos fazer 13, Sabrina. Nossa. Aí eu queria ganhar um porta-aliança, sabe? Esse negócio que fica junto com a aliança aqui, né? E eu tinha certeza que meu marido não sabia nem o que era isso, gente. Eu querendo ganhar um porta-aliança de 10 anos de casado, ele não sabia nem o que era. Como é que ele ia me dar? Nunca! Sabe? Nunca. Aí, quando tava aproximando da data, assim, e tal, né? Com jeitinho, eu fui e falei, eita, vamos fazer aniversário, 10 anos, né? Então, merece uma coisa especial, né? Ele falou, merece, amor. Você quer me dar uma dica? Olha que delícia! Ah, que bênção! Quero! Eu ia ficar muito feliz se eu ganhasse um porta-aliança. Ele falou, que é isso? Falei, amor, pesquisa que agora você já tem a dica. Isso aí de fininho. Então, às vezes, assim, sabe? Em tom de brincadeira, para ficar leve, né? Em tom de diversão, de tranquilidade, de leveza, mas deixar claro o que quer, sabe? Pelo menos você dá a chance do outro te atender, né? Porque, assim, não deixar claro, querer desejar ganhar um porta-aliança a vida inteira, desejar ganhar uma flor, às vezes é mais barato, às vezes é só uma flor, mas eu não conto pra ele que eu quero. Entende? Eu aprendi nas menores coisas, assim, sabe? E isso faz toda a diferença, sabe? Faz toda a diferença. Eu lembro que uma vez eu acho que eu ia fazer uns 17 anos, uma coisa assim, eu morava em Curitiba. E a gente, sempre que tinha aniversário, a gente saía para jantar fora, nós 4, né? Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E aí, nesse dia, meu pai tava viajando, então, a hora que ele chegasse, a gente ia sair para comemorar o aniversário, tá bom? E eu assim, né? Estou esperando aquilo, né? Porque eu adoro, até hoje eu adoro meu aniversário, né? E aí, deu 8 da noite, não chegou, 9 da noite, não chegou, 10 da noite, não chegou, 11 da noite, comecei a desesperar. Meia-noite não chegou, 1 da manhã chegou. Aí chegou e já tava todo mundo assim, né? Aí eles falaram tudo que eu não queria ouvir. Então, não dá mais, né? Não dá pra ir em lugar nenhum, né? Comecei a chorar, fiquei mal, arrasada, ferida. Aí eles falaram, não, então vamos. Aqui em Curitiba tem aquela costelaria 24 horas. Vamos lá. Como diz, pra essa louca parar de chorar, né? Aí fomos.
Só que esse evento me ensinou isso, que quando eu tenho uma expectativa, eu tenho que dar conta dela, sabe? Então, assim, desse dia em diante, todo aniversário que eu quero comemorar de maneira mais, né? Eu já combino. Vai chegando perto, eu falo, marido, vamos fazer uma festinha, vamos convidar as pessoas, vamos num restaurante com mais tantas pessoas. Ou então vai chegando mais perto, eu já falo, amor, esse ano pode ser só nós, tá? Tô tranquila. Né? Eu já alinho e já comunico de forma leve, não cobrando o outro, não obrigando o outro a ter que fazer aquilo, mas de forma leve, mas pro outro saber também. E olha, fica tão mais fácil pro outro também, coitadinho, que o outro às vezes dá um duro para agradar e não agrada. É verdade. É que às vezes falar o óbvio para nós não é óbvio para o outro, né? A gente Exato. precisa falar isso. A programação neurolinguística tem um pressuposto que diz assim: o óbvio, muitas vezes, é o que mais precisa ser dito. Exato, exatamente. Até eu culpar o outro por algo que não aconteceu se você não falou, por que Deus eterno? Coitada da pessoa, tá ali. Eu falo que a gente observa muito isso em comportamento de mulher na TPM, né? Que acorda brava com o marido, brava com a pessoa que mora junto, sem falar o porquê. Por que você tá bravo? Não sei, porque você está aqui. Oi? Será que você não tá bravo com você mesmo por algum motivo interno que tá acontecendo alguma coisa? Coloca muito a culpa no outro, né? É mais fácil do que olhar para o próprio defeito. Eu gosto muito daquela frase, quando você aponta um, tem 3 de volta para você. Então, parar um pouquinho e olhar para dentro o que está acontecendo é muito importante. E o mais louco disso tudo é que não é uma escolha consciente. Quando a gente está cobrando do outro, quando a gente está no papel de vítima, quando a gente está vivendo essa dinâmica louca que a gente está colocando aqui, que não é legal, quando a gente está criando expectativas e não está comunicando, a gente de alguma maneira aprendeu isso. Essa foi uma programação cultural, familiar, sabe? Que foi feita na gente sem a gente se dar conta. Então a gente não escolheu estar assim conscientemente. Né? Por isso que agora, sabendo de tudo isso, a gente tem a chance de sair disso conscientemente. Já que eu não entrei conscientemente, eu posso escolher sair. Né? A saída é mais... Não é fácil, né? Mas tem que ter uma certa consciência. E você tem 2 livros, né, Isa? Temperamento Sem Limites e Criança Sem Limites. Ambos têm os Sem Limites ali. Fala um pouquinho dos livros para nós, para o pessoal que não conhece. Sim. Bom, Criança Sem Limites foi o primeiro e nasceu por acaso. Porque eu vinha daquela... O subtítulo do Criança Sem Limites é Educação Empreendedora na Primeira Infância. Então eu vinha daquela corrente do empreendedorismo, eu era já consultora do Sebrae fazia bastante tempo e ensinava sobre comportamentos empreendedores, né? Então eu dava treinamentos para adultos, né? Pelo Empretec, como facilitadora da ONU, que é disseminado pelo Sebrae, e ensinava os adultos sobre comportamentos empreendedores. Depois eu atuei também num produto que era os Jovens Empreendedores Primeiros Passos, e eu treinava professores de 1º a 9º ano, então de 6 a 14, né? Os meninos de 6 a 14, eu treinava os professores para ensinarem os comportamentos empreendedores para essa galera. Depois era a formação de jovens empreendedores de 15 a 18 no ensino médio. Eu também capacitava os professores para conseguirem ensinar para os alunos os comportamentos empreendedores. Beleza. Daí eu ia ter um menino, né? Ia ter um filho. Um menino é coisa de mineiro, né? Você tem menino? Menino homem ou mulher? E aí eu ia ter um menino. No caso, um menino homem. E aí eu fiquei pensando, tá, e do 0 ao 6, como é que eu ensino para ele esses comportamentos empreendedores que eu vejo que fazem tanta diferença na minha vida, né? E aí eu falei, bom, talvez o jeito que a gente educa já ensine isso. Aí eu olhei o jeito que a gente educava e ele ia exatamente ao contrário de tudo que era empreendedor. Por exemplo, a gente fala que a meta, o querer, é o motor do empreendedor. Que é por isso que ele acorda todo dia, vai pra cima, rala, busca isso, busca aquilo. Dararara. Aí com a criança eu olho pra ela e falo, você não tem que querer nada. Opa.
Aí eu falo que a persistência é o combustível do empreendedor. É uma coisa deu errado hoje, amanhã ele vai para cima de novo. É uma coisa não deu certo, uma porta se fechou, ele vai procurar a janela. É uma coisa, uma empresa que faliu, ele pega o exemplo daqueles 3 caras que estão dando certo na vida e vai estudar a biografia deles e descobre que eles já faliram 1, 2 ou 3 negócios antes desse que deu certo, né? E aí eu olho pro menino que está sendo persistente, que fala, eu quero. E falo, você tá birrento, teimoso. E dou um duro danado para extirpar, para exterminar a persistência do menino, que eu chamo de desobediência, teimosia. Aí eu falei, meu Deus, o mundo tá ao contrário, ninguém reparou, nós estamos fazendo tudo errado. Por isso que depois o povo chega lá, dá um trabalho danado para conseguir comportamento empreendedor, porque nós tiramos quando era pequeno, né? Aí eu falei, tá, mas ao mesmo tempo, eu não quero um doido que saia fazendo o que quer, aonde quer, do jeito que quiser, né? Porque a vida tem outras pessoas, né? E precisa saber se portar. Então, meu desafio foi, como é que eu crio um menino com os comportamentos empreendedores, mas que seja, né, adequado ao convívio. E aí eu comecei a postar coisas que eu estava fazendo com o meu filho, né, que eu acreditava que tinham conexão com os comportamentos empreendedores, mas que mantinham o menino adequado nos ambientes, nos contextos que ele vivia. E na época era no Facebook que eu postava. E as pessoas começaram a gostar e acharam muito interessante, começaram a seguir e começaram a pedir mais e começaram a dizer, por que você não junta tudo e escreve um livro? Por que você não junta tudo e escreve um livro? Por que você não junta tudo e escreve um livro? Nasceu o Criança Sem Limites. Que Então, legal. o Criança Sem Limites é um livro de casos, né, da vida real, como se fosse quase um grande diário, mas que eu fiz ali a conexão com os comportamentos empreendedores, né, e portanto ele é um livro prático, né, cheio de casos, não é muito teórico, embora tenha a conexão com a teoria, mas muito leve, muito básica, mas do que fazer então, se a gente não quer seguir o que está posto. Já o Temperamento Sem Limites nasceu de pesquisa, já falei, chega, né? O livro de mãe para filho já foi, agora vamos fazer um livro mais profissa, uma coisa mais pesquisada, aprofundada. E aí eu fiz uma pesquisa com mais de 700 famílias sobre se saber sobre os temperamentos da criança fazia diferença na hora de educar. E se a ferramenta que eu indicava, né, ali naquele livro, que é a Pirâmide dos Recursos de Educação, poderiam ser aplicadas e davam resultados com qualquer temperamento, né? E aí foram as duas coisas que eu validei e trouxe ali no livro como resultado e como sugestão, então, a ser seguida, né, para as pessoas com seus temperamentos. E também do encontro dos temperamentos de adultos e crianças, né? Porque a gente fala, o temperamento isso, o temperamento aquilo. Tá, mas o que acontece com uma mãe dessa, com um filho desse? Principais oportunidades, principais riscos que eu preciso tomar cuidado. Então, ele vai nessa linha de falar um pouquinho também das combinações de temperamentos. Nossa. E a ideia do sem limites, para responder agora dos dois, né? É que a gente, na verdade, muitas vezes quer pôr limite na criança. A gente escuta isso a vida inteira. Tem que pôr limite, tem que pôr limite, tem que pôr limite. E nesse pôr limite, a gente põe limite no comportamento empreendedor, na meta, no sonho, no querer, na expressão, no desenvolvimento. Né? Então eu quero crianças sem limites, mas com educação, com orientação, com bom senso, que saibam, né, se relacionar com as pessoas, mas que realmente sejam sem limites na sua forma de expressar, de crescer, de colocar a serviço do mundo, né, e da sociedade em que vivem as suas potencialidades, os seus quereres, nesse sentido. E o temperamento também, o temperamento pode nos limitar. Né? Se eu sou uma pessoa agressiva por natureza, tenho um temperamento muito forte, que era o meu caso, eu posso ser limitada por ele. Quando, na verdade, essa potência toda pode se converter em ação, em atitude, em forma de mudar o mundo. E aí eu não sou limitada pelo meu temperamento. Eu tenho um temperamento sem limites. Que eu, aliás, uso as melhores partes dele para conseguir fazer o que eu quero fazer, né? Então, a ideia do sem limites é essa. Nossa, sensacional o seu livro. Ah, eu vi aqui que alguém perguntou onde consegue os seus livros. Quais Na plataformas? Amazon. Vende mais barato que eu. A Amazon consegue umas coisas que eu não sei como, não, mas consegue. É impressionante, né? Ai, vale muito a pena seu material. Eu falo assim, essa questão de sem limites, né? Eu tava até assistindo um seriado bem antigo, Full House. E você falou, né, que a gente foi criado para colocar limite nas crianças. E a menorzinha foi fazer bolhas no chocolate, no leite com chocolate. Aí o pai dela falou assim, não, não pode fazer isso. Aí ela falou, por quê?
Ele falou, por que não deve fazer? Ela, mas por quê? Aí ele, porque algum adulto me ensinou a não fazer isso. Quer saber? Faz. Aí eu falei, ótima explicação. Essa daí é a aplicação prática do que eu chamo de filtro do porquê não. Quando você passa no filtro do porquê não na sua cabeça, você vai dizer um não. Você passa no filtro do porquê não. Cara, se você não encontrar um motivo realmente valioso, né, para dizer não, então é sim. Então isso não é não. Então a resposta a isso é sim. Por que não? Né? Talvez se você estiver na presença de outras pessoas, num restaurante, você tenha um motivo. Mas em casa, o que, que tem fazer as bolinhas no copo? É uma experiência. Ah, vai fazer uma arte ali, né? Fazer o quê? E a criança, ela tem muito disso. Isa, e você acha que criança, né, ela manipula a gente? Essa é uma boa pergunta. Muito comum também de se pensar, né? Ah, as crianças manipulam os adultos. Ah, ela tá manipulando, né? Isso é muito legal. Tem bastante gente perguntando se a gente vai salvar a live, Sabrina. E eu acho que você vai salvar e deixar por 24 Sim, horas aí no ar, né? vou sim. E depois eu tenho feito, eu salvo a live também e subo no YouTube, depois dessas 24 horas, na área de membros. Então, se você quiser ser membro do canal no YouTube, você vai ter acesso também a esse conteúdo mais reservado. A gente tem leitura de livros, tem as lives que ficam salvas, então tem as duas possibilidades aí para assistirem depois, quem quiser. Tem algumas pessoas falando, eu vou ter que sair, mas eu quero ver até o final. Então, vamos lá. Criança manipula? Essa é uma pergunta legal e que tem até uma explicação biológica, tá? A última parte do cérebro a ser desenvolvida, tanto na evolução do cérebro quanto na evolução do feto, é o Sim. neocórtex, né? Que é essa parte que a gente tem escondida Sim. pela testa aqui, protegida pela testa. Foi a última parte que surgiu no cérebro da natureza e também é a última que se desenvolve no cérebro humano. Tá? Uhum. Então, o que, que já nasce pronto? As funções do tronco cerebral, então respiração, digestão, batimento cardíaco, essa parte que eu não preciso comandar, né? Depois, o que, que já vem ali na sequência? O cérebro límbico das emoções. Por isso que a criança tem as emoções à tona, a flor da pele, porque ele já está ali, prontinho. E finalmente aqui, né? O último é o neocórtex. E ele é o último também que se desenvolve no aprendizado da criança. Né? O neocórtex é a parte que pensa, raciocina, analisa, toma decisões, cria estratégias, é a parte que questiona, é o último. Tá? Então, eu falar, por exemplo, que um bebê que estava no berço estava chorando para manipular o adulto, e que quando o adulto foi e deu colo, ele parou de chorar, tá vendo? Era manha, era birra ou era manipulação, é um desconhecimento absurdo que eu também tinha sobre o cérebro infantil. Né? Uma criança, bebê de berço, até 2, 3 anos, não tem nenhuma condição cerebral de criar estratégias de manipulação. Isso ainda não está no estágio de desenvolvimento cerebral, neurológico dela. Então, quando ela chora e quando você pega e ela para de chorar, ela estava comunicando no recurso que ela tem, que é o choro, uma necessidade que é o colo. E aí eu preciso entender que colo, assim como o peito, assim como o alimento, é necessidade. E o primeiro nível de aprendizagem que a gente tem em algumas teorias, né, da criança, do ser humano, é a aprendizagem epidérmica, ou seja, pele a pele. Pele. Pela pele, contato da pele a pele, eu aprendo a regular a temperatura do meu corpo, eu aprendo a acalmar, eu aprendo um bom ritmo de batimentos cardíacos, né? Eu aprendo tantas coisas, né? Então, esse é uma explicação bem plausível para a gente acabar de vez com essa história de que a criança manipula, né? Quando eu estou falando que a criança manipula, eu estou olhando a criança com o cérebro do adulto. Se fosse eu adulto fazendo isso, era manipulação. Porque eu já sei fazer de outros jeitos, porque eu já não preciso do colo, porque eu já não... Aí eu olho para a criança e falo, manipula. É um desconhecimento absoluto sobre as necessidades da criança, sobre a fase de vida dela, e que tá todo mundo perdoado porque a gente realmente não é levado a ter esse conhecimento de maneira sistemática na nossa sociedade. Portanto, não é a ideia trazer culpa, mas trazer realmente informação pra gente. Opa, é mesmo? Esse tanto de coisa que eu não sei? Então deixa eu estudar mais. Eu preciso saber mais sobre isso. É, porque até
cria-se uma maldade em cima da criança, né? Tão pequenininho falando que ela só está manipulando e às vezes é uma necessidade real. Ela está precisando de algo de fato. Até alguém comentou, mas e quando ela chora muito e o pai pega, não resolve, tem que ser a mãe. Será Porque que não é o colo do pai que ela precisa, ela está comunicando que ela precisa do colo da mãe. Aí eu tenho que estudar mais sobre as conexões da criança com os adultos do entorno dela e sobre a relação da criança com a mãe, que não substitui por nada nessa vida, nesse mundo. Viu? Especialmente se eu tiver outro filho, tá? Especialmente se eu tiver outro filho, aí mais ainda que quando a criança chora querendo só a mãe. Ui, travou aqui. Ela está comunicando uma insegurança, um desespero. Ela precisa confirmar que aquela mãe, que agora também tem outro filho, ainda está aí para ela. Então não adianta ser o pai, não adianta ser a babá. Ela não precisa da pele de qualquer pessoa, gata. Ela precisa da sua. Isa, acho que tá dando nosso tempo aqui, senão daqui a pouco o Instagram ele corta a gente, né? Infelizmente. Eu adorei esse bate-papo. Espero que a gente possa marcar novamente outros. Foi um prazer, assim, sem dimensão, falar com você aqui. Nossa, por mim a gente poderia passar a tarde conversando. Que delícia, Sabrina, que coisa boa. Eu também fiquei muito feliz desse reencontro, dessa oportunidade, de saber do teu interesse por isso. Eu falo que as pessoas que ainda Muito. não têm filhos e se interessam por esse assunto são a minha esperança de um mundo melhor, viu? Porque quando a gente começar a estudar e acessar essas informações antes de ter filhos, olha que chance a gente tem realmente, né, de já entrar na maternidade com muito mais consciência, né? É maravilhoso isso. Muito Sim. bom. A live vai ficar salva, pessoal. Fiquem tranquilos, está salvo aqui no @eusouvibe. Eu estou à disposição, Isa, quando precisar também. Galera, eu sou a nutricionista Brena Calarese. Qualquer dúvida que tiver em relação à nutrição, também estou aqui para bater um papo. Gosto muito de falar sobre isso. E obrigada, Isa, por compartilhar seu conteúdo. Faz muita diferença. E igual você falou, a gente precisa treinar para ser pais. A gente estuda para muita coisa. E precisa estudar, sim, para um dia ser pai e mãe, né? Quem sabe a gente ajuda a construir adultos melhores, né? E a gente também se torna, né? É isso, a ideia é essa. E a gente tem, se eu puder aproveitar para divulgar, um monte de formas, Claro. né, de ser pai e mãe. Então, além dessas que a gente já citou aqui, a gente vai ter uma semana sobre PNL para pais e professores, né? Vamos ter uma semana só de conteúdo exclusivo para isso em maio. Então, quem quiser, quem tiver interesse em conhecer mais sobre a programação neurolinguística, que é uma das bases de toda a minha vida, não é só do meu trabalho, não, é de todas as minhas relações, de todas as minhas curas, tudo passa pela PNL na minha vida hoje, posso afirmar isso com certeza. E então, quem quiser conhecer um pouco mais disso, aplicada na relação adulto-criança, fica ligado, acompanha com a gente, que a gente vai divulgar essa semana em maio. Então, aproveitem.